Ó, agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas estruturas que são auxiliares dos músculos. Tá? Então, nós temos a bolsa, a bainha sinoviais, as duas aqui, e o retináculo. A bolsa sinovial é uma estrutura que existe num ponto em que o músculo e o tendão têm atrito com o osso. Então, ela é uma bolsinha mesmo, como o nome já diz, é uma pequena estrutura cheinha de líquido sinovial, uma bolsa mesmo, como se fosse um amortecedor de atrito entre o músculo ou o tendão e o osso, para justamente o músculo ou o tendão não se desgastarem ali em contato com o osso. Aí serve como um amortecedorzinho de atrito. Tá? Ela tem uma estrutura similar à da cápsula articular. Tá? Então, ela tem aqui um extrato fibroso, uma camada fibrosa externa. Interna, ela tem uma membrana sinovial que produz o líquido sinovial que ela contém aqui, ó. Tá? Só que ela é uma estrutura independente, assim, ela fica em pontos estratégicos. Tá? A gente vai encontrar bolsas sinoviais que não estão necessariamente entre músculo e tendão e osso. A gente também pode encontrar pontos em que elas estão protegendo a própria pele. Então, a gente também tem bolsas sinoviais que protegem a derme dos ossos. A gente vai ver uma em especial ali no cotovelo, por exemplo. Tá? Então, essa é a bolsa sinovial. A bainha sinovial, gente, ela já tem um diferencial de envolver o tendão. Tá? Então, ao invés de ser uma estrutura externa que fica entre o tendão e o osso, a bainha envolve o tendão, tá? Como se fosse a bainha de uma espada. Tá? Então, a bainha sinovial ela fica em pontos no tendão onde ele apresenta fricção excessiva com os ossos, ou então com as articulações, com os próprios pontos articulares. Tem figuras aí à beça que eu vou mostrar para vocês, tanto as bolsas quanto as bainhas sinoviais. Tá? Essas bainhas sinoviais aqui estão presentes em tendões muito longos, tendões que passam por muitos pontos articulares. Tá? Então, os músculos que são extensores e flexores dos dedos, por exemplo, que eles começam, são esses próprios músculos aqui, ó. Tá? São músculos que têm os seus ventres lá no antebraço e que os tendões vão até os dedos, até a ponta dos dedos, até a falange distal, ou então até a falange média, enfim, tá? Mas são tendões muito longos, então eles, como passam por muitos pontos articulares, precisam dessas bainhas sinoviais. Tá? Deixa eu admitir alguém aqui, a Aline. Pronto. Então é isso, meu povo. E o retináculo? O retináculo é um ligamento de retenção, é como se fossem uns grampos, tá? Uns grampos em alguns pontos onde os tendões passam, para justamente esses tendões não saírem do lugar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eles mantêm o tendão na posição, para que ele não, entre aspas, sambe, né? Para que ele não saia, para que ele não se desloque daquele lugar onde ele tem que passar. Então, esse daí é um retináculo. Vou mostrar para vocês aqui, tem algumas figuras muito boas. Bora. Aqui, ó. Esses dois aqui, esses dois desenhos esquemáticos, são cortes transversais, né,
da região onde nós temos uma bolsa sinovial e uma bainha sinovial. Então, essa estrutura aqui branca, né, de número 6, porosa, que é o osso, né, ó. Quanto aqui, ó, osso. Né, onde nós temos aqui a substância esponjosa, e aqui a substância compacta, né, ó. Tá? Mais externamente, essa linha preta aqui é o periósteo, né? Então, nós temos aqui o periósteo. E nesse desenho aqui da esquerda, nós temos essa estrutura aqui, verde, ó, de número 2, que é uma bolsa sinovial. E esse aqui de número 1 é o tendão. Poderia ser também um ventre muscular, tá? Mas normalmente são tendões que estão aqui associados às bolsas sinoviais. Então, ó, o tendão está passando aqui, esse ponto é um local de fricção, normalmente onde o tendão se curva para poder passar ali na direção do ventre, tá? Então, é um lugar onde é uma bolsa sinovial para poder impedir esse atrito, essa fricção aqui entre o tendão e o osso é muito conveniente, tá? Muito necessária, não somente conveniente, mas necessária. Então tá aqui a bolsa sinovial. Alguém aí já ouviu falar de bursite? A bursite Já ouvi. tá? Minha mãe tem, de vez em quando. No ombro. Isso. No humano tem uma bolsa sinovial ali no ombro, né? Que se a gente fizer muito movimento repetitivo com o ombro, de levantar mesmo, tá? Levantar alguma coisa, elevar os ombros, essa bolsa sinovial aqui, como tem ocorre muita fricção, muito atrito do tendão contra ela, ela acaba inflamando. Então a bursite é uma inflamação da bolsa sinovial. Tá? Então no humano tem muito, né? Nos animais também tem, em pontos diferentes, mas eles também têm bursite. Tá? Bom, então essa é a bolsa sinovial. E aqui na direita, nós temos a bainha. Então, aqui de novo, né, o osso, né, o periósteo e o tendão, de número 1. Só que notem vocês que ao redor aqui do tendão, né, nós temos uma estrutura aqui em um marrom, né, número 4. Essa aqui é a bainha sinovial. Né, para vocês verem aqui a diferença entre ela e a bolsa. Né, a bolsa ela fica só no ponto de atrito mesmo. Profunda aqui o tendão e superficial ao osso. Tá? Como eu tinha dito, também podia ser osso aqui, a bainha e a derme no lugar do tendão. Podia ser a pele também, vou mostrar para vocês. Então, a bainha sinovial ela é uma estrutura bem específica de tendão mesmo. E tendão, aquele que eu falei, aqueles tendões longos, que passam por muitos pontos articulares. Tá? Então, a bainha. Aí temos um espaço aqui, uma abertura de número 5, que nós chamamos de mesotendão. Tá? Mesotendão. Para que serve o mesotendão? A bainha sinovial aqui no caso, se ela fosse totalmente fechada, ela iria isolar o tendão. Ele não ia ter contato com nenhuma outra estrutura.
E como que os vasos sanguíneos iam chegar aqui para poder fazer a nutrição e a drenagem do tecido conjuntivo aqui do tendão, né? Precisa ter um espacinho aqui, uma abertura para os vasos, né, poderem chegar aqui no tendão, né? Nervos também. Tá? Então, ele é um tecido vivo, né? Ele é de tecido conjuntivo denso, modelado, que a gente fala. A gente vai estudar ainda os tipos de tecido. Tá? Então, ele precisa de nutrição e inervação, né? Então, o mesotendão dá passagem aqui para os vasos e nervos chegarem até o tendão, para isso que ele serve, essa abertura. E essa estrutura aqui de número 3, ó, em azul, é o retináculo. Tá? Notem vocês que esse tendão, ele está acomodado numa calha óssea aqui, ó. Então, o osso mesmo se modela para que o tendão possa passar aqui de forma mais confortável, até ajudando também, né, a esse tendão ficar na posição. Tá? Isso aqui, no caso, é um sulco. É um sulco para algum tendão. Né? Esse daqui, no caso, é um tendão genérico, né? Isso aqui é só um esquema. Mas, na grande maioria, existem esses sulcos aqui para os tendões poderem passar nos ossos. Então, esse é o retináculo, ó, que está prendendo o tendão aqui na sua posição, para que ele não saia, para que ele não se desloque nem para lá, nem para cá durante os movimentos. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Ó, vamos olhar primeiro para esse desenho esquemático aqui da direita. Então, a gente tem uma vista lateral aqui, tá, da região proximal do membro torácico esquerdo de um equino. Tá, então, cabeça do animal para lá e a cauda para cá, ó. Tá, então, cranial e aqui caudal. Tá? Aqui nós temos a escápula, numa vista lateral. Na sua borda dorsal aqui, a cartilagem da escápula. Né? E a borda cranial da escápula e a borda caudal. Tá? Na borda cranial da escápula, gente, eu vou até aproveitar para já falar de alguns acidentes aqui, só para vocês poderem entender o contexto, porque a gente vai ver todos os mais importantes na aula prática, que eu vou deixar marcada com vocês hoje, no final da aula. Então, nessa região aqui mais ventral da borda cranial da escápula, a gente encontra essa incisura aqui, ó, essa região mais sulcada, que a gente chama de incisura escapular. Tá? Então, para vocês notarem que cranialmente a borda, tá, ela apresenta essa incisura escapular aqui. Tá? E ventralmente a incisura escapular, eu vou encontrar uma superfície aqui, ó, rugosa. Tá? Uma superfície rugosa e elevada, que a gente chama de tubérculo supraglenoide. Tá? Esse tubérculo supraglenoide aqui é uma região rugosa, então todas as regiões rugosas em um osso, nós presumimos que seja o ponto de origem ou inserção de um músculo, tá? Ou então de um ligamento, perdão. Ou é músculo ou é ligamento que se prendem ali. Tá? Porque para alguma estrutura mole dessa se prender no osso,
a gente precisa de uma região mais fácil dessa estrutura se agarrar, se aderir. Então, lisa não poderia ser, tem que ser uma região rugosa. Dá para ser mais fácil dessa estrutura se prender ali, agarrar ali. Então, qualquer região, esse conceito que eu falei, qualquer região rugosa, região elevada no osso aqui, esses acidentes ósseos elevados, são esses pontos aí de origem e inserção de músculo ou de ligamento. Então, esse tubérculo supraglenoide aqui é o ponto de origem desse músculo aqui, ó, que nós chamamos de músculo bíceps braquial. Tá? O músculo bíceps braquial é esse que a gente observa na gente mesmo, que é o músculo do muque. É o muque aqui, ó. Tá? É um músculo flexor de cotovelo, tá? E extensor de ombro. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Aí, olha só que interessante. Esse daqui, em branquinho, é o tendão de origem do músculo bíceps braquial, ó. E aqui já começa o ventre dele. Essa parte aqui avermelhada. Nota uma coisa, povo, vou dar um zoom ali. Olha aqui. Entre o tendão e o ventre do músculo bíceps braquial, existe essa estruturinha aqui em verde, ó. Ela não é verde não, tá? Isso daqui é só esquemático, é só didático, tá? Ela é, na verdade, até muito transparentezinha. Inclusive, se a gente der qualquer bobeira e na hora que está dissecando e para fazer peça, né, e passar o bisturi aqui pertinho dela, ela estoura. Aí vaza o líquido sinovial dela aqui, ela fica murchinha, não dá mais para evidenciar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de dissecar a bolsa sinovial. Se quiser mostrá-la, né, ela é muito delicadinha. Então ela fica aqui, ó lá. Porque justamente onde passa aqui o músculo bíceps, ó, na região cranial do húmero, nós temos um ponto aqui de atrito, né? Na hora que o bíceps contrai, ele se roça aqui, né? Na verdade, ele não está fazendo isso por causa da bolsa sinovial aqui, mas se ela não tivesse, o bíceps teria aqui um atrito gigante com o húmero, né? Então o bíceps com certeza seria lesionado durante esses movimentos do ombro. Então essa bolsa aqui, que a gente chama de bolsa intertuberal, vou explicar por quê, ela impede que ocorra esse desgaste do músculo aqui e do tendão, né? Então por que ela se chama bolsa intertuberal? Porque aqui nessa região da epífise proximal do húmero, na face cranial, nós temos umas elevações ósseas chamadas tubérculos do húmero. Essa bolsa aqui fica entre um tubérculo e outro. Tá? Fica entre um tubérculo e outro. Então, por isso, bolsa intertuberal, entre os tubérculos do húmero. Tá? Dúvida? Conseguiram visualizar isso ali na figura? Sim. Foi? Tá ótimo. Pessoal, é o seguinte, eu vou aproveitar essa figura aqui, que ela é muito boa, para poder iniciar aqui uma explicação para vocês, bastante importante sobre biomecânica. Bom, olha só. Seguinte, essa articulação aqui, como a gente já viu na aula de artrologia, é a articulação do ombro. É a articulação
gleno humeral, entre a cavidade glenoide, que está lá no ângulo ventral da escápula, e a cabeça do húmero, que está aqui na epífise proximal do húmero caudalmente. Né? São duas superfícies articulares aqui formando esse ponto de articulação. E essa aqui, ó, é a articulação húmero-rádio-ulnar, ou articulação do cotovelo. Né? A gente tem as superfícies articulares aqui, os côndilos do húmero, a cabeça do rádio e a incisura da ulna. É uma articulação composta, né? Essa daqui é simples, a do ombro. Né? Dando uma relembrada lá na aula de artrologia. Povo, olha aqui. Como que nós raciocinamos, como que nós vamos entender qual que é o movimento que aquele músculo ali desempenha? Tá? A gente vai ver por quais articulações que ele passa, tá? E em qual posição daquela articulação que ele passa. Tá? Então, olha aqui. O bíceps braquial, ainda falando dele, passa aqui, ó, pela articulação do ombro e pela articulação do cotovelo. A origem dele é lá no tubérculo supraglenoide, tá? E aqui, ó, ele se insere na tuberosidade lateral do rádio, que é um outro ponto aí rugoso de um osso, só que agora lá no rádio. Vamos lá. O bíceps braquial, então, ó, ele passa aqui cranialmente a articulação do ombro. Antes de continuar essa explicação, deixa eu apagar aqui a tinta, deixar isso um pouco mais limpo para ficar menos poluído para vocês entenderem. A articulação do ombro, ela tem uma angulação aqui, ó. A gente vê que ela forma um ângulo aqui, ó. Agudo, né? Um ângulo menor do que 90 graus, um ângulo agudo aqui, ó. Tá? Lembrando lá dos movimentos e eixos, né, da aula de artrologia, quando nós temos o encurtamento, a aproximação, a diminuição desse ângulo da articulação, nós temos um movimento de flexão. Isso aí. Então, aqui, ó, seria flexão. Tá? E quando ocorre o aumento dessa angulação, ou seja, ó, tá? O afastamento aqui, ó, tá? Dessas duas bordas articulares, nós temos a extensão, né? Extensão. Então, o bíceps braquial, quando contrai aqui, ó, o que ele faz? Ele traciona a escápula cranialmente aqui, ó. Ele alavanca a escápula cranialmente e ele puxa aqui, ó, o húmero também na direção da escápula. Então, o que ele está fazendo com a articulação do ombro? Estendendo. Tá? Então, ele estende a articulação do ombro, ó. Tá? Tudo bem? Ele é um extensor de ombro. Aí ele vai causar aqui o afastamento do ângulo, o aumento do ângulo da articulação do ombro. Tá? Então, bíceps braquial, extensor de ombro. Mas ele não passa só pelo ombro, ele passa também pelo cotovelo. Aí agora vamos mostrar aqui, ó. Aí na articulação do cotovelo, olha lá, ó. Ó o ângulo dela. Tá? Olha por onde o bíceps está passando aqui, ó. Quando o bíceps contrai, ele traciona o rádio e a ulna, ó, na direção do húmero. Tá?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a angulação da articulação do cotovelo. Então, ele está fazendo o que com o cotovelo? Flexionando o cotovelo. Isso aí. Tá? Então, a gente entende que o músculo bíceps braquial é um extensor de ombro e um flexor de cotovelo. Tá? Flexor de cotovelo. Isso que eu quero que vocês entendam, já que vocês já tenham esse entendimento, consigam visualizar isso daqui, ó. Tá? Vamos lá. Eu vou dar outro exemplo. Vou tirar os desenhos aqui das angulações para não ficar tão desenhado ali em cima, ó. Olha aqui o músculo redondo menor. Vamos lá. Ó, o músculo redondo menor está se originando aqui na borda caudal da escápula e se inserindo na tuberosidade redonda menor do húmero. Tá? Então, ele está passando por quantas articulações somente? Duas. Ó, uma Perdão. só. Uma só, tá? Ele só passa pela articulação do ombro, tá? Então, ele é um músculo que vai atuar somente no ombro do animal. Eu estava pensando no osso. Ah, tá. Não, tudo bem. Ah, então, ele vai atuar somente aqui. O movimento que ele faz com a articulação do ombro quando ele contrai aqui, ó. Aqui, ó. Se ele contrair, o que ele vai fazer? Isso daqui, né, ó. Vai flexionar. Flexionar o ombro, isso aí. Tá? Ele é um flexor de ombro, o músculo redondo menor. Tá? Flexiona o ombro. Aí. Olha ele ali, ó, o músculo que eu tinha falado para vocês, que é um músculo auxiliar de cápsula, que estabiliza a articulação. O músculo anconeu aqui, ou o músculo ancônio, é a mesma coisa, tá? Ele tá aqui para poder só estabilizar a cápsula da articulação do cotovelo. Tem um músculo aqui também que está faltando nessa figura, de propósito mesmo, tá? Porque quando ele está aqui, ele acaba atrapalhando a visualização desses outros músculos mais profundos, que é o tríceps braquial. É um músculo grandão que fica aqui assim, ó. É o músculo do Chow, o famoso músculo do Chow, tá? Músculo tríceps braquial, porque ele tem 3 cabeças, ele tem 3 porções. A gente vai ver isso. Ele é grandão aqui assim, ó. Aí ele tem uma outra cabeça menor aqui assim. Essa daqui aqui assim, tá? Olha só a posição do músculo tríceps braquial, gente. Olha aqui, ó. Ele passa pela articulação do ombro e pela articulação do cotovelo, ó. Tá passando por 2 articulações, tá? Então, quando o tríceps braquial contrai, o que ele faz com a articulação do ombro? Olha a posição dele, ó. Olha o ângulo. Ele estende. O ombro. Não, estender o ombro teria que ser aqui, ó. Tá. Tá? Ele teria que ter uma posição mais cranial aqui, como o bíceps. Tá? O tríceps braquial, quando contrai, ele flexiona o ombro. Tá? Porque olha só, ele vai trazer a escápula aqui, ó, e o húmero aproximando os dois.
Então, ele vai diminuir o ângulo da articulação aqui do ombro, vai flexionar. Tá? Então, ele age no ombro, ele age junto com o outro músculo redondo menor? Isso. Tem vários músculos que desempenham a mesma função. Tá? Na verdade, quando a gente fala de músculo, assim, quando a gente fala de uma ação muscular, a gente está falando de um grupo. A gente pode se referir a todos eles individualmente, assim como eu estou fazendo aqui, mas eles nunca agem sozinhos. Eles sempre têm ali os companheiros que vão fazer o mesmo movimento. Você tem, naquele grupo muscular, você tem um mais forte, um que é o mais poderoso ali. No caso desses aqui, desses flexores de ombro, o mais poderoso é o tríceps, também olha o tamanho dele, né? Ele é enorme. Então é ele que faz o movimento mais forte aqui. Só que ele tem os auxiliares dele, que são sinergistas, que a gente fala. No caso, o redondo menor é um sinergista dele, um auxiliar. É o mais forte aqui, é o tríceps. Tá? Então, o tríceps faz o movimento principal e o redondo menor ele vai auxiliando nesse movimento. Ele faz também, né, ele faz o mesmo movimento que o tríceps, quando ele contrai, ele flexiona o ombro, só que o que faz o movimento ali, só que o que dá força para o grupo, o que dá realmente força para o movimento é o tríceps. Tá, entendi. Então, aqui, ó, ele também está passando pela articulação do cotovelo. Só que, olha lá onde que ele está se inserindo. Ele está se inserindo lá na tuberosidade do olécrano. O olécrano, gente, é o nome da epífise proximal da ulna. Tá? Então, ele está se inserindo lá na ulna. Ó. Então, quando o tríceps contrai, além dele estar flexionando o ombro, o que ele está fazendo com o cotovelo? Aí ele está estendendo o cotovelo. Isso, ele é um extensor de cotovelo. Olha lá, ó. Porque o que ele está fazendo? Quando ele contrai, ele traciona aqui a ulna, ó, na direção até da escápula, né? Tá? É ele que mantém aqui o animal em estação. Tá? É ele que mantém aqui o cotovelo do animal estendido para ele poder apoiar o membro no solo. Então, a maioria do tempo, o tríceps está estendido, então, né? A maior parte do tempo. Ele está contraído, tá contraído. Se a gente der uma olhada aqui no modelo, ó, ele é um músculo muito forte. Quando a gente, por exemplo, está saindo da piscina, né, o que dá força para a gente fazer isso daqui, esse impulso com o tronco para cima é ele, né? Ó. Tá? Quando a gente malha tríceps na academia, a gente faz aquele movimento aqui assim, né? Ó, estendendo o cotovelo. Né? Quem pratica aí exercício na academia faz isso, né? Quem faz também flexão, né? O pessoal fala flexão porque tá malhando o bíceps quando flexiona o ombro, mas também na hora que ergue o tronco do chão, malha o tríceps também. Na verdade, está malhando os dois, né? Tá? Deixa eu compartilhar o cachorro aqui. O cachorro tem o tríceps bonito. Olha ele ali, ó. Olha ele aí. Tá? Músculo tríceps braquial. Saindo lá da escápula. Mesmo. Ele é enorme, ele é imenso. Tá? Ele ocupa essa parte caudal do braço aqui toda é dele. Tá? E no carnívoro, como se não bastasse, ele tem uma quarta cabeça, ele tem um quarto ventre. No carnívoro, na verdade, ele não é um tríceps, ele é um quadríceps. Mas, por efeito aí de nome, a gente continua chamando de tríceps, mas no carnívoro é um quadríceps. Daí olha aqui o bíceps braquial, ó. Que a gente estava falando lá. Tá? Tem o braquial também, ó, que é um auxiliar do bíceps, ó. Os dois são flexores de cotovelo, ó.
Os dois. Só que quem é o mais forte aqui, o mais poderoso, é o bíceps. É o que faz o movimento mais forte aqui. Porque ele é maior também. Então, o braquial seria, como você falou, é sinérgico? Você tinha falado? Ele é um sinergista. É um sinergista do bíceps. E quando a gente compara, só aproveitando para adiantar a explicação, porque isso daqui tem tudo no slide mais para o final, mas já que a gente está falando de biomecânica, a gente está com as figuras boas, está com o modelo, vamos adiantar. O bíceps em relação ao tríceps, eles na verdade são... um é antagonista do outro, né? Era isso que eu ia falar, que são antagonistas, né, no movimento. Eles são antagonistas, porque eles fazem os movimentos totalmente contrários. O bíceps Então, um está braquial... flexionando, o outro está estendendo, seria isso, né? Eles fazem os movimentos contrários. Então, o bíceps braquial é antagonista do tríceps e vice-versa. Deixa eu parar aqui e voltar para o slide. Aí, pessoas, deixa eu aproveitar aqui essa foto que está muito bonita, que é da mesma região, tá? Da mesma região. Só que aqui nós temos um carnívoro na foto e no desenho aqui que a gente já trabalhou bastante é um equino. E aqui no equino é uma vista lateral e aqui nós temos uma vista medial. Tá? Então a gente está vendo por dentro aqui, ó, do membro. Tá? Olha lá. Deixa eu pegar o pointer. Olha só. Esse acidente aqui que eu estou apontando com laser é o tubérculo supraglenoide. Tá? Essa daqui é a escápula, tá? Que a gente não está nem conseguindo ver porque ela está cheia de músculo ao redor. No caso aqui, ela está encoberta pelo músculo subescapular. É um músculo que fica na face medial da escápula. Né? E esse daqui é o tubérculo supraglenoide. A gente viu aqui na figura do cavalo que o tubérculo supraglenoide é o ponto de origem do músculo bíceps braquial. Então esse daqui é ele, ó, muito prazer. Tá? Olha só o tendão como é que é bonito, ó. Né? Quando a peça tá bem conservada, né? Ela fica muito bonita aqui o tendão, como que ele brilha, né? Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, olha o brilho dele, ó. Esse daqui foi o flash da câmera. Tirou a foto, ó. Aqui tem o tendão de origem do músculo coracobraquial também, que é o outro músculozinho aqui, da região do ombro. Um flexorzinho de ombro aqui, um super sinergistazinho, né? Ele é bem pequenininho, não tem tanta força, mas ele ajuda. E aqui o tendão de origem do bíceps. Como eu tinha dito para vocês, pessoas, aqui no úmero, aqui já é o úmero, né? Ó, epífise proximal do úmero. A gente tem uns acidentes anatômicos aqui chamados tubérculos. Esse daqui que eu estou apontando, ó, é o tubérculo maior. Tá até na legenda aqui, ó. Tá, esse é o tubérculo maior do úmero. E esse outro aqui, que é tão pequenininho no carnívoro, que ele nem está apontado aqui, ó. Tá? É o tubérculo menor. Tá? Então, entre os dois tubérculos, eu tenho um sulco. Aquele sulco intertubercular ou intertuberal, por onde o tendão aqui vai passar.
e profunda esse tendão, eu teria a bolsa. Então, a bolsa sinovial ela fica justamente aqui, ó. Tá? E aqui, pessoas, olha esse ligamento aqui. Olha só esse ligamento que está prendendo aqui o tendão do músculo bíceps braquial, ó, na posição que a gente chama de transverso do húmero. Na verdade, esse ligamento é um retináculo. É um retináculozinho aqui, ó, tá? Que mantém o músculo bíceps na posição de costume, para justamente ele não sair daqui, ó, para que ele faça sempre o movimento de forma perfeita. Isso é um retináculo. Não, ó. Aqui, pessoas, nós temos uma vista lateral também de um membro torácico esquerdo de um equino. Tá? Só que aqui nós já temos a presença do músculo tríceps. Olha ele aqui gigantesco no cavalo. Ó. Tá o tríceps braquial aqui. Ó. Grandão, né? E eu quero que vocês notem que caudalmente aqui, ó, ao olécrano, que é a epífise proximal da ulna, eu tenho essa bolsa sinovial aqui. Né? Aqui, povo, não passa músculo, não, nessa posição dela, porque ela está superficial aos músculos. Passa o que por ali? A pele. Não, a pele do animal que está passando aqui. Porque esse ponto aqui da articulação do cotovelo, além de ser um ponto articular, né, ou seja, que apresenta movimento, tem o olécrano aqui, que é uma ponta, né? O olécrano ele é bem agressivo quando o cotovelo flexiona, o olécrano vem aqui contra a derme, contra a pele, né, e fricciona contra a pele, pressiona a pele aqui. Então, para proteger a derme, né, a pele do olécrano, existe essa bolsa sinovial aqui, que a gente chama de bolsa do olécrano ou bolsa do cotovelo. A gente também tem. O humano também tem. Aí, só para mostrar para vocês, essa daqui é aquela mesma bolsa sinovial que a gente estava observando no outro desenho. Aqui, ó. Que é a bolsa intertuberal ou intertubercular. Que é a bolsa lá do bíceps braquial. Tem também aqui uma outra bolsinha, ó, do músculo infraespinhoso, tá? Entre ele e o tubérculo maior do húmero, justamente para não ter fricção. Tá? Aqui evidenciado o tendão de origem do músculo bíceps braquial, ó, com o ligamento transverso do húmero, que funciona como um retináculo. A bolsa sinovial foi removida, ela não está representada aqui. Tá? Isso daqui é mais para evidenciar o ligamento transverso. E nessa figura, povo, nós estamos aqui, ó, numa vista crânio lateral, tá? Crânio lateral do carpo. Tá? Então, vista crânio lateral. E aqui uma vista caldo medial.
Tá? Bom, povo, equino, tá? Nas duas figuras aqui a gente tem um cavalo. Então, quais são os ossos representados aqui nessa região? Né? Nós temos o terceiro metacarpo, o quarto metacarpo, o rádio, tá? Rádio. Tá? Aqui o segundo metacarpo, o terceiro metacarpo. Tá? E aqui, povo, né, envolvido por tecidos moles, nós temos a região do carpo, a articulação cárpica. O que eu quero que vocês notem aqui de tão importante? Esses músculos aqui todos são aqueles que eu estava me referindo como tendo tendões longos, são os músculos do antebraço. Tá? Na perna também acontece isso, tá? No membro pélvico. Eu vou mostrar no cavalo depois para vocês, tá? Ou no cão, enfim, algum modelo aí. Então, isso daqui também tem no membro pélvico, não é só no torácico, não. É porque os exemplos dos livros aí são mais em membro torácico, por isso que eu peguei essa figura. Mas olha só, nota aqui, vamos pegar um para exemplo. Ó, esse daqui é o músculo extensor comum dos dedos, ó. Tá? Então, músculo extensor comum dos dedos. Como o nome já diz, ele vai até os dedos, ou seja, ele vai até a falange distal. Só que o ventre dele está lá no antebraço. Então, olha o tamanho do tendão desse cara. O tendão dele é longo pra caramba. Então, a gente vai encontrar aqui, povo, ó, na região do tendão dele, na região aqui onde o tendão passa pela articulação cárpica, que é um ponto de bastante atrito, a gente encontra essa bainha aqui, ó, a bainha sinovial, que aqui o livro está chamando de bainha tendínea, tá? Mas bainha sinovial é um nome aí mais correto, tá, para a estrutura. Tá? Então, as bainhas sinoviais aqui, no caso do músculo extensor comum, mas os outros também têm. Os outros também têm. Então, vocês veem que para proteger tem a bainha sinovial, todas elas aqui estão em verde, ó. Todas elas estão em verde, e aqui na região dorsal e na região palmar também do carpo, a gente encontra esses muitos retináculos aqui, ó, tá? Os retináculos extensores ou retináculos flexores, que servem para manter esses músculos aqui, esses tendões, né, na posição correta. Vocês veem que todos eles têm bainha, tá? Porque todos esses tendões aqui são tendões muito longos. E a gente ainda consegue ver bem timidamente ali, ó, tá? Do tendão do músculo abdutor longo do primeiro dedo, uma ali uma bolsa sinovial, uma bolsinha sinovial, porque aqui é ponto de atrito, tá? Da inserção desse tendão. Então tem uma bolsa sinovial, vocês veem mesmo ali dentro do retináculo, onde a gente tem bainhas sinoviais, existem as bolsas também. Qualquer dúvida, fala, tá, pessoas? Fala comigo, a gente esclarece. Aqui outra figura, povo, ó. De novo, ó, região cárpica, tá? A vista lateral aqui, ó, e uma vista caldo-medial, onde a gente observa, equino também, tá? Onde a gente observa as bainhas sinoviais, né? O retináculo, os retináculos, né? O extensor e o flexor foram retirados para a gente observar as bainhas sinoviais aqui com mais facilidade. Existem aqui as bolsas sinoviais lá presentes, ó. Vocês veem que tem muita bolsa sinovial aqui na região do boleto também, ó.
da articulação metacárpico-falângica ou metatarsico-falângica, como que tem bolsa sinovial? Tem uma bolsinha sinovial pequenininha aqui, ó, no navicular ou na articulação interfalângica distal, para proteger o tendão do músculo flexor digital profundo do atrito dele com o osso navicular aqui, ó. Tá? Então, assim, eu não quero que vocês gravem todas as bolsas e todas as bainhas sinoviais. Eu quero que vocês tenham noção de onde a gente pode encontrá-las. Tá? Certo? Bom. Bora falar, povo, da classificação dos músculos. Ui, meu Deus, a caneta voou aqui. Tá? Da classificação dos músculos de acordo com o número de cabeças ou origens. Mas antes de eu entrar nessa explicação, eu quero passar aqui um conceito para vocês. Tá? Os conceitos de origem e inserção. Olha só. Eu vou falar de novo do músculo bíceps braquial. Vou botar aqui mais rabiscadinho para não ter que desenhar de novo aqui, pronto. Então, olha só, pessoas, de novo aqui, ó, uma vista lateral, tá, do membro torácico, da região proximal do membro torácico. Falei para vocês que eu ia usar como exemplo, novamente, o músculo bíceps braquial, né? Olha aqui. O bíceps se originando aqui, então, do tubérculo supraglenoide da escápula. E se inserindo lá na tuberosidade lateral do rádio. Então, vamos lá. Olha só. Gente, seguinte. Vou ensinar para vocês, então, o conceito de origem e inserção. Tá? Existem dois tipos de conceitos de origem e inserção. Tá? Dois tipos de conceitos ali que são até um pouquinho... Existem, assim, algumas vertentes para eu explicar isso para vocês. Tá? Mas vocês vão entender. Tá? Tem algumas divergências envolvidas nesses conceitos. Tá? Vamos lá. Primeiro conceito. A origem de um músculo. Então, a origem de um músculo é o seu ponto mais proximal. Tá? Então, a origem do músculo é o ponto mais proximal dele.
Né? Então, no caso do músculo bíceps braquial, é o tubérculo supraglenoide, que é o ponto mais proximal aqui, mais próximo da coluna, tá? Então, é o ponto mais proximal. E a inserção é o ponto mais distal. Tá? No caso do bíceps braquial, a tuberosidade lateral do rádio. É o ponto aqui mais distante da coluna. Tá, tudo bem. Aí, existe um outro conceito. A origem, durante o movimento, é o ponto fixo. E a inserção é o ponto móvel. Por que isso? Olha só, quando o bíceps braquial contrai, eu tenho duas situações. A primeira situação, o animal, tá? Ele está com um membro elevado, com um membro sem estar apoiado no solo. Então, apoio, tá? Vou colocar a primeira situação. Então, primeira, o animal sem apoio. Tá? Com o membro elevado. Se o membro estiver elevado, ou seja, livre, quando o bíceps braquial contrai, né, o que vai se movimentar aqui? Né, o que se movimenta? O que se aproxima da origem aqui? A inserção dele aqui, ó. A tuberosidade do rádio, tá, é que vai ser movimentada, que vai ser alavancada na direção do tubérculo supraglenoide, que é a origem. Tá? Então, se o membro estiver livre, o movimento vai ser esse daqui mesmo, né? Ó. Vou colocar uma estrelinha aqui, ó. Tá? Para mostrar que a seta é do movimento sem apoio. Aqui, ó. Tá? Então, o animal vai flexionar o cotovelo primeiro, tá? E estender o ombro. Tá? Então, o membro ele vai ser movimentado dessa forma. Tá? A inserção vai na direção da origem porque o membro está livre, ele está elevado do solo. Agora, se o membro estiver com apoio, se o membro estiver apoiado no solo, a segunda situação, com apoio, na estrelinha roxa. Se o membro estiver apoiado no solo, né, o que vai acontecer? Na verdade, a origem é que vai se movimentar na direção da inserção. Por quê? O animal ele vai alavancar o corpo para frente. Tá? Então, quem vai se movimentar primeiro é a origem aqui no caso. Tá? Para o animal poder fazer esse movimento aqui, ó, alavancando o corpo cranialmente, tá? Quem se movimenta primeiro é a origem na direção da inserção. Então, o conceito aqui, tá, da origem ser fixa e da inserção ser móvel é muito relativo. Depende muito de qual apoio que o animal está, de qual posição que ele está desempenhando esse movimento. Né? Porque o músculo, quando contrai, né, ele, na verdade, vai aproximar a origem da inserção. Agora, quem vai se movimentar mais depende do movimento. Então, esse conceito aqui, povo, tá? Vocês vão ver isso daqui no livro. Vocês vão ver isso no livro.
tá? Que a origem é o ponto fixo do movimento e a inserção é o ponto móvel, mas depende do que você está falando. Tá? Depende de qual movimento está sendo desempenhado. E também tem esse aqui, esse conceito da origem ser mais proximal e a inserção é mais distal. Esse conceito aqui é mais palpável, tá? Ele é mais... tem mais exemplos dele, isso daqui ocorre com mais frequência. Mas tem alguns músculos que têm a origem distal em relação à inserção. Tá? Tem alguns músculos que são assim. Aí também é um conceito que a gente não pode dizer que é sempre, tem um monte de exceção. Tá? Mas é isso daqui que eu quero que vocês aprendam. Tá? Não estou dizendo que vai ser sempre assim. Tá? A gente está falando de uma ciência biológica, né? E não exata. Tá bom? Dúvida? Conseguiram entender isso aqui? Sim. Show. Depois eu vou rever tudo de novo. Não, tem que rever, assim, porque... e também eu vou trazer para vocês na próxima aula uns vídeos do animal se movimentando, do animal caminhando. Ah, Porque legal. do animal caminhando, assim, com um... É tipo como se fosse um modelo 3D desse daqui, só que ele tem movimento, ele caminha. Mas vai dar para ver os músculos se movimentando assim? Dá para ver os músculos, porque Ah, o animal vai se movimentando, ele vai tirando a pele, aí ele mostra a musculatura, depois ele mostra só os ossos. Ele é bem legal. É um modelo desse daqui, só que ele tem movimento. legal. Eu ainda não achei ele disponível para comprar, mas uma hora eu pego também para comprar, porque é bom para mostrar para vocês. Mas tem vídeo na internet dele. Legal. Vou procurar depois, então. Tem. No final da aula, que horas são? É porque eu tô sem celular aqui quando eu tô com... São 11 e 14. Já, né? São 11 14, tá. Então eu vou só falar disso daqui para vocês, desse primeiro conceito, e eu vejo se eu acho o vídeo e a gente marca a aula prática também. Marcar para vocês poderem ver as peças, que é bem legal, bem interessante. Então, gente, vamos lá. Quando a gente pegar esses conceitos aqui, de classificação quanto ao número de origens, quanto ao número de inserções, a gente vai usar esse primeiro conceito aqui, tá? Da origem ser mais proximal e a inserção ser mais distal, para poder aplicar essa classificação. Então, vamos lá. Quando a gente classifica os músculos quanto ao número de origens, né? As origens também podem ser chamadas de cabeças, é a mesma coisa. Tá? Então, um músculo simples, tá? É um músculo que só tem uma origem. Tá? Ele só tem uma origem. Tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, deixa eu limpar. Ó, o músculo redondo menor é um exemplo de músculo simples. Ele só tem uma origem. É a borda caudal da escápula. Acabou. Só tem uma. Tá? A gente pode chamar de músculo simples ou moníceps. É a mesma coisa. Então, ó, moníceps. Tá? Músculo bíceps. Tá? O músculo bíceps tem duas origens. Porém, meu povo, tá? No caso aqui dos animais, eu estou falando pra caramba do músculo bíceps braquial. Tá? Ele leva esse nome em função do bíceps braquial do humano, que é um bíceps mesmo, ele tem duas origens.
O bíceps braquial dos animais aqui, ele só tem uma origem. Ele, na verdade, é um músculo simples, só que a gente mantém a nomenclatura. Ele não é bíceps, não. Vocês veem que ele só tem origem aqui no tubérculo supraglenoide. Não tem outra origem. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um bíceps mesmo. Calma aí. Deixa eu escolher aqui um no cachorro. É ele aí, ó. Aqui na região caudal da perna do cão, ó. Isso daqui é em qualquer espécie assim, ó. Esse daqui é o músculo gastrocnêmio, é aquele músculo grande da batata da perna. Tá? Ele é um bíceps. É um bíceps. É aquele que a gente chama de panturrilha? É a panturrilha. É Ah, o tá. grande músculo da panturrilha, ele mesmo. Tá? Só que assim, tem no humano, então, tem uns outros músculos aqui que compõem essa região da panturrilha que são desenvolvidos pra caramba no humano, tipo o músculo sóleo, tá? Que é um músculo grande no humano desenvolvido, que no caso aqui os animais eles têm ou pouco desenvolvido ou ele nem existe. No caso do carnívoro ele nem tem esse músculo, mas no humano ele é bem desenvolvido, tá? Então, o músculo gastrocnêmio é um bíceps, olha lá, ele tem duas cabeças, ó, dois ventres, tá? Dois ventres aqui se originando de forma independente, ó. Tá? Então tem duas origens. Eu quero o slide. Ó, o músculo tríceps, né? Aí eu venho para essa figura aqui, povo, ó. Tá? Essa daqui é uma vista lateral do membro torácico de um cão, né? Aqui a gente tem o músculo tríceps braquial, ó. Tá? Tríceps braquial porque ele tem três origens, tem três cabeças, né? E no carnívoro ele chega a ser um quadríceps, porque ele tem quatro origens. Que ele tem mais uma cabeça que a gente chama de cabeça acessória. Tá? As cabeças fixas dele, as cabeças que tem em todas as espécies, são a cabeça longa, que é essa grande aqui, ó. A cabeça lateral, que é essa aqui que está à vista, ó. E a medial, que está para dentro, né? A gente não consegue ver aqui, teria que ser uma vista medial. E no carnívoro ele ainda tem uma cabeça acessória, que fica profunda aqui, assim. Tá? Fica entre a medial e a lateral. E o quadríceps, né, como eu já me adiantei, é um músculo que tem quatro origens. A gente tem um grande músculo aqui na região cranial da coxa, que eu vou pegar agora, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu excluir aquela seleção, pegar ele de jeito aqui, ó. Tirar o sartório e o tensor da face lata. Esse cara aqui, ó. Ah, esse todo que eu acabei de selecionar. Esse é o músculo quadríceps femoral, hein?
o músculo quadríceps femoral, pessoas. Esse grande músculo aqui, que eu acho que eu já comentei sobre ele, né, com vocês, para falar da patela, né, aquele músculo que se insere lá na patela e faz extensão de joelho, né, e flexão de quadril. Em particular, a cabeça aqui, ó, que é uma cabeça maior, que se origina lá no pubis, que a gente chama de cabeça reto-femoral ou músculo reto-femoral. Tá, mas todas essas cabeças aqui que eu acabei de selecionar, essas 4, por isso quadríceps, fazem parte dele, ó. Aqui no slide, pessoas, eu queria só botar aqui para vocês uma vista lateral da região da coxa e grifar aqui ó, a região do músculo quadríceps, ó. Fica aqui, tá na região cranial da coxa. Os outros conceitos a gente vê na aula seguinte aí. Deixa eu colocar para vocês no YouTube, rapidinho, o vídeo. Aqui no YouTube. Achei. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olha aqui, ó. Não sei se acho que não tem som, né? Ai, que legal, vai mostrando o esqueleto, né? Para vocês aí tá na velocidade boa, tá na velocidade normal do vídeo ou tá slow motion aí para vocês? Eu acho que tá não sei qual seria o slow motion, eu acho que tá normal. Não, ele tá correndo numa velocidade assim. É, normal. Já trocou para os músculos? Já trocou? Já. Então tá direitinho, tá na velocidade ali, ó. Ó lá. Deixa eu só pausar aqui, ó. O que eu tava querendo mostrar a respeito do bíceps ali. O bíceps é só um exemplo, né? Vou seguir o exemplo que eu tava dando, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo a seta? Dá para ver a seta? Tô vendo sim. Dá, né? Então, olha aqui, ó. O bíceps braquial é esse músculo aqui, ó. Tá? Esse aqui. Essa é a escápula. Ó, deixa eu voltar um pouquinho, só para vocês terem noção. Ó. Ele vai virar para a lateral aqui. Ele começa, eu acho que do outro. Não, peraí. Ó, olha só.
A escápula e o húmero. Ó, ele vai virar para a lateral aqui, pausar. Ah, o bíceps braquial, é o que eu estou falando, se o animal tiver com o membro apoiado no solo, ele vai ter uma ação de aproximar, na verdade, ó, deixa ele fazer de novo. Ó, aqui, ó, no caso, o membro aqui, ele tá livre, tá? O membro tá livre. Então, ele realmente está aproximando o rádio, ó, do húmero, ele está flexionando. Mas se o membro estiver apoiado no solo, ele faz um movimento de levar o corpo do animal para frente. É isso que eu quero que vocês entendam, essa diferença de biomecânica mesmo, tá? Da posição do Que é o que está corpo acontecendo com outro membro torácico, não é? com o outro membro torácico, exatamente. Do lado. Tá? Que ele vai alavancando o corpo do animal para frente. Então, aquele conceito de ser ponto móvel, ponto fixo, é muito relativo. Tá? Nossa, eu tinha pego no exato momento que não tinha nenhum membro tocando solo. Ele tá a galope, né? Essa daqui são as fáscias. Essas aqui são as fáscias dele, ó. Todas as fáscias superficiais. As fáscias que estão protegendo ali a musculatura da derme, né? Separando ali. Nossa, bastante, né? Ele é todo recoberto, ó. Aqui tá a gordura, a parte ali da hipoderme, é uma região ali que fica entre a derme e a fáscia, a região chamada de tela subcutânea, que a gente vai ver na aula de pele, na aula de tegumento, a gordura dele. E não vai até o final dos membros, né? Pelo que eu tô vendo. Não. Só vai Ai, gente, esqueci a palavra agora. Não vai no distal, né? Só vai ali um pouquinho depois do proximal, né? Porque a gordura, essa região aqui distal de membro, até para dissecar é mais difícil, porque é tudo muito duro aqui. A fáscia, Não vai. a fáscia, ela é muito unida com a derme. Chega a ser difícil tirar a pele na hora que você está dissecando, né, para poder fazer a peça. É difícil pra caramba. Essa parte aqui é porque praticamente não tem mais músculo aqui. Mais osso, né? Osso, Osso com ligamento, tendão, tendão, ligamento, articulação, não tem músculo. O músculo vai até aqui, né? Ó. Até o antebraço. Depois, É verdade. pouquíssimo músculo. Né? E aí ele já com a pele. Ó. É igual as nossas mãos e os nossos pés também, né? Não Sim, tem sim. tanto músculo. E as nossas mãos e os nossos pés, ela já tem, ainda tem mais musculatura, porque na nossa mão, então, como a gente faz movimentos muito, como é que eu posso dizer, muito específicos com a mão, né, que a gente usa muito a mão para poder desempenhar a função aí, né? De apreensão, essas coisas que Isso, eles não fazem. isso que eles não fazem, exatamente. Então, a gente tem uns músculos aqui na mão que eles não têm. Tá? Tem uns músculos aqui específicos só do polegar, tem o nosso polegar opositor que faz muito movimento diferenciado, né? Que eles não têm. Já os primatas já teriam, né? Primata tem, macaco tem. Também. Macaco tem. Então é diferente aí, mas o princípio é esse mesmo. Quanto mais distal, menos musculatura e mais estrutura rígida ali, né? Entendi.
Então, esse modelo aqui é bem legal, eu não achei ainda. Agora o animal Nossa, vivo. é muito legal. Agora com Gente, vai que pelo, né? cavalo aí, olha. Né? Esse modelo é um barato. Tem do leão também, ó. Tá vendo? Ele tem Não, é muito vários. perfeito, não parece desenho, parece verdadeiro mesmo, Né? né? Ele tem vários modelos legais, assim, mas eu ainda não achei para comprar. Aqui. E deixa eu combinar com vocês, agora que a gente está no finalzinho, combinar a nossa aula prática. Botar nossa aula prática para a semana que vem, dia 2. Tá? Nossa primeira aula prática para poder mostrar para vocês os ossos. Professora, Oi. Dia vou 2 te é Ah, não, feriado? dia 2 é feriado. Caraca, segunda-feira tá complicado, né? Segunda-feira não é tanto feriado. Não, né, e já vou avisando de segunda-feira que vem é feriado, de novo. É finados, né? Ah, é? Nossa, eu tô fora de data. É muito Não, feriado. eu já vou avisando também com antecedência, professora. Eu não estou indo às aulas práticas, porque eu Aham. moro com pessoa de grupo de risco. Tudo bem, não tem Então, é problema. pessoa idosa com doenças autoimunes. Então, assim, eu prefiro me resguardar. Tá me fazendo falta pra caramba, mas. Não, claro, tudo bem, sem problema, Flor. Vou colocar pro dia 9, então. Dia 9 de novembro, nossa aula prática, tá? Lá em Niterói mesmo. Tá lá em Niterói. Tá? Vocês podem fazer o mesmo esquema de divisão de grupo, né? Se bem que a turma de vocês é bem pequenininha, né? Mas vocês podem fazer o mesmo esquema de divisão de grupo que vocês estão fazendo com o professor Marco. Tá? Então, dá marcadinha a nossa aula prática. Dia 9. E quem não for, professora, vai fazer alguma coisa, não vai ter aula, aproveita para estudar. Um dia que não é. Pode aproveitar para estudar, filha. Tá. Assim, se tivesse como, se eu tivesse alguém, assim, qualquer coisa, eu podia até tentar transmitir ao vivo do celular, mas eu acho complicado porque eu não vou ter como ficar segurando, né? Senão até transmitir. Não, relaxa, Né? professora, fica tranquila, fica tranquila. Se eu Mas assim, puder, em algum outro período, você me permitiria, por exemplo, se eu estiver no lugar que tiver, você está dando aula de anatomia, se eu puder entrar, eu não pude pode. ir por conta da pandemia, porque o professor Marco liberou, eu falei, então tudo bem. Claro, Se você pode. puder, Fica à vontade. Fica à vontade. Quando assim tiver seguro mesmo, né? Não tiver uhum, risco nenhum, já tiver a vacina aí, tudo direitinho, vamos aí rezar para não tem ficar problema logo. não, tá? Não tem Tá, problema não, nenhum. obrigada, professor. Nada. Deixa eu parar de gravar aqui então, pessoas.